Meus caros irmãos e amigos, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical, eu vos cumprimento com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Eis aqui, mais uma vez, para darmos prosseguimento ao estudo do quarto e último trimestre de 2023, no qual estamos estudando sobre até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos, até a volta de Cristo. Nesta oportunidade, estudaremos a lição de número 11, que tem como título Missões e a Igreja Perseguida. É uma continuidade da lição que aprendemos na semana passada, quando falamos sobre a janela 1040. Nós aprendemos na última lição que ainda em nossos dias, nós temos muitos irmãos que são perseguidos por proclamarem o Evangelho ou simplesmente porque se tornaram cristãos. E assim, há uma perseguição que atinge milhões de pessoas. E esta lição traz para nós alguns números que nós queremos compartilhar com você. Eu convido você para nos acompanhar até o último minuto desta lição e você terá uma aula importantíssima sobre a igreja perseguida. Quero agradecer a todos vocês que estão conosco nesse canal. Peço a você que compartilhe este vídeo com outros irmãos e irmãs, principalmente com aqueles que amam, frequentam assiduamente a Escola Bíblica Dominical e querem aprender um pouco mais sobre a lição antes dela ser ministrada em sala de aula. E você, caro professor, que esta lição sirva de subsídio para você preparar a sua aula. Temos muitas informações adicionais nesta lição. Aproveite e use para que você possa apresentar uma aula que seja sugestiva, participativa e que possa ser atrativa para que os alunos tenham sempre desejo de assistir você, caro professor. Prepare bem a sua aula e ministre com autoridade, com sabedoria, com unção. E assim você será uma bênção na Escola Bíblica Dominical da sua igreja, sempre e sempre. Muito bem, vamos então orar ao Senhor e agradecer a Ele por esta oportunidade e logo depois começar a nossa aula. Oremos. Pai, no nome de Jesus, te agradecemos a oportunidade que temos de mais uma vez ministrar para os teus filhos uma lição da Escola Bíblica Dominical. Que o teu Espírito nos direcione naquilo que iremos falar e que teus servos possam aproveitar bem cada minuto que aqui falarmos. Assim oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos então começar a nossa aula pelo nosso texto áureo. O nosso texto áureo se encontra na segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, o versículo que diz: E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Lendo novamente: E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Quem quiser realmente ser fiel pagará o preço por isso. É isso que Paulo quis dizer ao escrever esta palavra para o seu filho na fé, Timóteo. Vamos então à verdade prática. Precisamos aprender com os cristãos perseguidos aspectos da fé cristã que só eles conhecem devido à natureza da opressão que eles experimentam. Repetindo, verdade prática. Precisamos aprender com os cristãos perseguidos aspectos da fé cristã que só eles conhecem devido à natureza da opressão que eles experimentam. Vamos então à nossa leitura bíblica em classe. Se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 8, 9, 13 e 14 e capítulo 8, versículo 1 a 4. Vamos, pois, à leitura. Diz assim a palavra do Senhor. Atos 6. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, ou em outras bíblias, libertinos, e dos sireneus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. Apresentaram falsas testemunhas que diziam: Este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu.
Atos capítulo 8 diz o seguinte: e também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e, arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. Amém. Vamos aos objetivos da lição? Primeiro, explicar o contexto da perseguição na igreja primitiva. Segundo, apresentar a perseguição cristã na atualidade. Terceiro e último, mostrar como podemos ajudar a igreja perseguida. Então, iremos no primeiro tópico buscar alcançar o objetivo número 1, que é explicar o contexto da perseguição na igreja primitiva. No segundo tópico, temos como objetivo apresentar a perseguição cristã na atualidade. E no último tópico, mostrar como podemos ajudar a igreja perseguida. Repito o que tenho falado nas últimas edições dos nossos vídeos. Não se esqueça, caro professor, que você precisa abordar todos os tópicos da lição para que você possa atingir os objetivos da mesma. Então, não fique no primeiro tópico e não fique apenas no primeiro e segundo. Fale de todos os tópicos da lição para que você possa atingir os objetivos dela. Vamos então para a nossa introdução. A perseguição contra cristãos é uma realidade. Aproximadamente mais de 360 milhões de cristãos no mundo sofrem algum tipo de perseguição por expressar a sua fé em Jesus. Muitas vezes, a obra missionária é realizada num contexto de perseguição religiosa, política e cultural. Por isso, o tema desta semana é muito importante. Veremos como a Igreja do Novo Testamento lidou com esse desafio. Faremos um panorama da perseguição na atualidade e refletiremos a respeito do que podemos fazer para ajudar os cristãos e os missionários perseguidos que labutam na causa do Evangelho. Para que você tenha noção do número de cristãos que sofrem com perseguição em nossos dias, eu trouxe uma cifra, está ali no finalzinho desta tela, número maior que a população dos Estados Unidos da América. 335 milhões é o número de pessoas que residem nos Estados Unidos da América. Então, o número de pessoas perseguidas, o número de cristãos perseguidos é maior do que o número de habitantes desta grande nação. Isso para você fazer uma comparação e ter ideia do que significa esta cifra, do que significa este número, 360 milhões. 360 milhões de cristãos sofrem hoje com perseguição. Ou seja, a perseguição é algo atualíssimo e presente em muitos países. Em alguns, de forma política. Em outros, de forma cultural. Estamos vendo no Brasil uma perseguição ao evangelho de cunho cultural, de cunho social. Então, a perseguição ainda existe. Algumas igrejas estão sendo fechadas no nosso país simplesmente porque o som da igreja, um tanto alto, incomoda o vizinho da direita ou da esquerda, e esta pessoa então denuncia e a igreja é até fechada. Enquanto isso, você sabe muito bem o que acontece nas noites, nos bailes funks por aí, onde a música ensurdecedora não permite que as pessoas durmam durante a noite e nada é feito. Então a igreja é fechada porque tem o seu som elevado no momento do culto, das 19 às 22 horas. Mas outros eventos acontecem com som ensurdecedor, incomodam a noite inteira de sono das pessoas e nada acontece. O que é isto? Isto é uma perseguição que está acontecendo em nosso país. Prosseguindo, vamos então para o primeiro tópico da lição. A igreja nasceu em um contexto de perseguição.
Então, o primeiro tópico da lição é: a igreja nasceu em um contexto de perseguição. Primeiro item do primeiro tópico, eu coloquei para vocês algumas observações. Toda vez que destacamos em verde é porque é texto que nós colocamos ou nós sugerimos como melhor palavra ou texto para entender melhor o que o comentarista está nos transmitindo. Para você que já conhece nossas aulas, eu sei que você já sabe disso. Mas para aquele que está nos conhecendo hoje, eu digo isso para você. Quando estiver tela verde ou destacado em verde, é o pastor Daniel que está sugerindo, corrigindo ou fazendo alguma observação a mais do que a revista traz. Primeiro item do primeiro tópico: a perseguição contra Estevão, o primeiro mártir. Estevão foi um servo de Deus que se comportou com muita sabedoria diante de um levante contra ele. Segundo o texto bíblico, os da sinagoga chamada dos libertinos, e dos sireneus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, disputavam com Estevão. Atos capítulo 6, versículo 9. O texto de Atos 6 nos mostra que ele passou a ser vítima de mentiras, subornos e de falsas testemunhas, fazendo com que Estevão disputasse com eles a respeito das Escrituras. Temos esse discurso de Estevão em Atos capítulo 7, versículo 1 ao versículo 53. E nós temos aí 52 versículos. E eu chamo a atenção dos irmãos para o que já disse em uma aula aqui neste canal. A lição de número 7 do primeiro trimestre de 2023. Quando falamos sobre Estevão, um mártir avivado. Ali trouxemos várias informações adicionais. E uma delas é esta: o discurso de Estevão é maior do que 5 livros da Bíblia em número de versículos. Então, a pregação de Estevão não foi uma pregação para convencer alguém do seu pecado. Foi uma pregação apologética, de defesa da sua fé e de acusação também daqueles que estavam o acusando de mentiras, de coisas que ele não fez. Estevão mostra o grande conhecimento que ele tinha do Antigo Testamento, fazendo uma pregação linda. Eu recomendo a você tanto ir no nosso canal e assistir esta aula, se assim você desejar, e também ler todo esse discurso de Estevão, e aí você verá quanta sabedoria está neste discurso, nesta pregação deste homem de Deus, que foi escolhido para diácono, mas se tornou um evangelista, um pregador da palavra de Deus, assim como Filipe. O discurso de Estevão foi tão assertivo que os judeus se enfureceram ao ponto de o expulsarem da cidade e o apedrejarem. Assim, esse discípulo de Jesus foi feito o primeiro mártir da igreja, o primeiro que morreu pela causa do evangelho. Assim começa a igreja, já no capítulo 6 de Atos, sofrendo perseguição. Veja que a primeira perseguição veio dos judeus. Você vai ver isso também quando Paulo começa a pregar o evangelho na sua primeira viagem missionária, que os judeus começam a perseguir o apóstolo Paulo. A primeira perseguição que a igreja sofreu veio dos judeus, porque eles não entendiam o que Deus estava fazendo naquele momento, ao levantar um novo povo, que era formado de gentios e de judeus. Então, temos essa primeira perseguição. Depois teremos a perseguição imperial, que falaremos um pouco dela daqui a pouco. Prosseguindo, a igreja foi dispersada, segundo item do primeiro tópico. Como consequência do episódio ocorrido com Estevão, uma grande perseguição aconteceu em Jerusalém e resultou na dispersão, ou seja, espalharam-se os irmãos, os cristãos, dispersão dos primeiros cristãos para a Judéia e Samaria. Todavia, à medida que os cristãos dispersos iam por todos os lugares, eles anunciavam a palavra de Deus. Atos capítulo 8, versículo 4 diz isso. Nós lemos este versículo. Podemos notar, portanto, que a perseguição se mistura com a origem da igreja de Cristo. Sempre dizemos, isso é comum ouvirmos de quem conhece um pouco da área missiológica, que quando não cumprimos Atos 1:8, cumpre-se Atos 8:1.
O que diz Atos 1:8? Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Era então para os irmãos não ficarem confinados em Jerusalém, mas se espalharem. Com a perseguição, Atos 8:1 diz que os irmãos se dispersaram e por onde eles iam, eles pregavam a palavra de Deus. Então eles foram para a Judéia e para Samaria, conforme estava determinado em Atos 1:8. Prosseguindo, os primeiros cristãos viveram uma realidade que não é distante de muitos outros em pleno século XXI. Então estamos no século XXI e estamos vivendo momentos em que muitos cristãos estão sendo expulsos de suas cidades, expulsos de seus países, não podem residir em determinado local porque é perseguido. Países onde as pessoas são estimuladas a denunciar o seu vizinho se ele se manifestar como cristão, se ele mudar a sua prática religiosa. Isso leva muitas pessoas a se deslocarem de um lugar para o outro, não ter residência fixa porque alguém está o observando e o denuncia mesmo. É isso que acontece nos países que mais perseguem o evangelho. Mas eu queria trazer para você neste momento algo adicional. Não podemos falar de perseguição sem falar do período de maior perseguição que a igreja sofreu. Há um período chamado de igreja perseguida, quando os imperadores, eles promoveram perseguição contra a igreja do Senhor. Então, como falamos, a primeira perseguição veio dos judeus. Porém, com o passar do tempo, o Império Romano começou a perseguir os cristãos. E nós escolhemos uma forma para falar para você sobre esta perseguição. Escolhemos então uma imagem. Que imagem é esta, pastor Daniel? Este é um quadro feito por um artista polonês. Este quadro foi concluído em 1882. Este quadro ele é intitulado Tochas de Nero. Este quadro foi feito para retratar uma das maiores atrocidades que aconteceram contra os cristãos. Eu queria que você observasse este autor, Henryk Siemieradzki, autor desta obra. Ele retratou um momento cruel no qual Nero assiste cristãos sendo queimados em Roma. Eu trouxe essa imagem para você, mas você pode pesquisá-la na internet. Ela tem como título Tochas de Nero, como já citei, e ela retrata esse momento, uma população assistindo a este momento trágico, cruel, quando cristãos são utilizados para clarear Roma durante a noite. E eu destaquei algumas partes desta obra com seus detalhes riquíssimos. A primeira parte que eu destaquei está aí. Nero assentado, assistindo aquele espetáculo. Nós tiramos essa parte ali do centro da imagem. Como você pode ver aqui, estamos mostrando para você a imagem do imperador. Veja que ao seu redor há pessoas com vestes de festas. Veja que ao seu redor há escravos prontos para servi-lo. É um espetáculo que ele está promovendo. E o espetáculo é a queima de cristãos em praça pública. Há um outro destaque que demos também nesta imagem, e é o destaque das tochas humanas. Ali nas pontas estão os cristãos sendo queimados. Há um texto que eu quero ler para você, tanto nesta quanto na tela posterior, para que você possa entender melhor por que trouxemos esta imagem. Tochas de Nero é uma obra que fala sobre crueldade e de como o poder sem limites pode ser algo bastante prejudicial. Quer não nos deixar esquecer dos tempos cruéis pelos quais passaram os primeiros cristãos, num período de decadência do Império Romano. Siemieradzki inspirou-se em um texto escrito por Tácito
antigo morador de Roma que acabou por se tornar uma espécie de repórter de seu tempo. Então ele faz uma descrição baseada no que foi relatado por Tácito deste ambiente, deste momento. É um trabalho descritivo, mostrando como se comportavam as pessoas naquele momento trágico. Pessoas assistindo e sendo convidadas a participar de uma atrocidade, de uma violência pública, que era a morte de cristãos vivos. Eles eram amarrados nesses pilares e queimados em praça pública. Nero incendiou Roma e colocou a culpa e infligiu as mais terríveis torturas sobre uma classe odiada por ele, chamada de populacho de cristãos. Isso aconteceu em 18 de julho de 64 d.C. Além das mortes, houve zombarias de todo tipo. Cobertos por peles de animais, eles foram rasgados pelos cães e pereceram, ou pregados a cruzes, ou condenados pelo fogo e queimados para servir de iluminação noturna nos jardins de Nero, quando a luz do dia havia expirado. Nero ofereceu seus jardins para o espetáculo. Antes de falar da última parte desse texto, eu quero destacar algo aqui para os irmãos. O que eles faziam? Pegavam os cristãos, envolvia-os de peles de animais e soltava para que os cães os devorassem. Ou seja, Nero culpou os cristãos pelo incêndio em Roma e então queria lhes dar uma morte também trágica. E dizem os historiadores que quando ele colocou fogo nos cristãos, ele queria dizer que, assim como os cristãos tinham incendiado Roma, ele também estava incendiando os seus corpos. Uma atrocidade sem medida. Continuando a última parte desse texto, esse período de perseguição imperial durou até 311 d.C., com o edito de tolerância, que pôs fim à última e mais severa perseguição, a chamada perseguição de Diocleciano, ou grande perseguição. Então a igreja viveu um período de grande perseguição, que foi até 311 d.C. Durante esse tempo a igreja sofreu, mas sofreu muito. Mas os cristãos, eles se escondiam pelas catacumbas de Roma. E a igreja não foi vencida pela perseguição. E quer saber de uma coisa, irmãos? Nunca será, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Continuando, a perseguição cristã é uma realidade. Item 3 do primeiro tópico. A perseguição é definida como ato de assediar, oprimir, dificultar ou negar os direitos fundamentais de ir e vir, torturar e ou executar pessoas com bases em diferenças étnicas, políticas e religiosas. É uma definição que a revista traz sobre o que é perseguição. De acordo com os dados do portal Missão Portas Abertas, a perseguição aos cristãos está aumentando em muitas esferas do mundo. Isso significa que os cristãos são discriminados em alguns lugares, presos em outros e até mesmo torturados e mortos em alguns países. Segundo o tópico da lição, a perseguição cristã na atualidade. Vamos ver então a perseguição cristã na atualidade no segundo tópico da lição. Primeiro item do segundo tópico. Em muitos lugares, ser cristão é perigoso. Para muitas pessoas no mundo atual, se converter e proclamar a fé em Cristo significa receber uma oposição sistemática. Ou seja, não é algo esporádico, não é algo que acontece uma vez em um ano. Não, é sistemático, está engendrado na sociedade, na política nacional ou local, a ideia e o ato da perseguição. E aí essas pessoas são o quê? Obrigados a abandonar a família, perder o emprego, perder os bens, bem como os direitos básicos. Infelizmente, em muitos lugares, o exílio, a prisão, a tortura, a mutilação e a morte fazem parte do contexto de vida de muitos cristãos e missionários. Por isso,
deveríamos ser gratos a Deus pela liberdade que desfrutamos ainda em nosso país e, ao mesmo tempo, estar vigilantes com algumas ideologias e movimentos políticos que buscam sorrateiramente enfraquecer a influência da igreja em nome de uma verniz de neutralidade religiosa. Hoje nós vivemos num tempo que, se tocar em alguns assuntos e falar nome de algumas entidades que nós reconhecemos como entidades que trazem o mal para as pessoas, nós podemos responder processo, porque a tolerância religiosa que se pede hoje em dia é uma tolerância que nos impede de professar, de fato, a nossa fé naquilo que nós entendemos ser hostes do mal. A igreja prega a Bíblia, a palavra de Deus, e a Bíblia fala da existência de demônios. E nós não podemos jamais ignorar que o inimigo de nossas almas, ele anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. É o que diz a palavra de Deus. Precisamos continuar pregando o evangelho, mas devemos ter cuidado porque há muitas leis que estão sendo aprovadas para dar apoio a movimentos que nós não aprovamos como algo vindo de Deus. Então, meus amados irmãos, vamos ter prudência, mas também vamos ser audazes e corajosos, porque a perseguição virá. Seja ela de modo político, seja ela de modo cultural, ela virá. E nós estamos sofrendo no país hoje, em nosso país, uma perseguição cultural, onde a igreja é considerada como intolerante quando prega o evangelho que transforma vidas e faz com que pessoas abandonem as suas práticas e se convertam a Jesus Cristo, o Senhor. Precisamos, então, zelar pela nossa liberdade e também ser contundente naquilo que entendemos ser a verdade, a palavra do Senhor. É importante deixarmos claro que a Constituição brasileira ainda garante o seguinte: a Constituição da República Federativa do Brasil, que nós temos um exemplar em nossas mãos, ela diz no seu artigo 5º, no inciso 6º, o seguinte: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. E complementa o nosso comentarista: como o apóstolo Paulo, não devemos nos furtar de fazer uso da lei quando necessário. Meus amados irmãos, há artigos da lei que nós precisamos aproveitar porque estão na lei e nós não podemos abrir mão e devemos então usar do nosso direito. Neste mesmo artigo, inciso número 16, diz assim: todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Nós temos, baseado na lei, plena liberdade de nos reunir em local público. A igreja deve sim ir às ruas, pregar o evangelho, não deve se omitir, não deve se esconder, e sim fazer uso da lei para aquilo que é favorável à pregação do evangelho. Amém? Vamos ao segundo item do segundo tópico: Coreia do Norte, a nação mais fechada ao evangelho. Segundo a classificação do portal Missão Portas Abertas, em primeiro lugar em perseguição mundial, a Coreia do Norte é apontada como a nação mais fechada para o evangelho desde o início deste século. Nós buscamos essa informação e acrescentamos para você desde 2002. Nestes últimos anos, o país norte-coreano teve 3 milhões de pessoas mortas pela fome. É um quadro desastroso e, ao mesmo tempo, a perseguição religiosa é extrema. Neste portal, você vai encontrar vários relatos, meus amados irmãos, de pessoas que falam sobre como estão resistindo às perseguições neste país. Infelizmente, a Coreia do Norte é uma vítima de uma tirania que arruinou a nação, tendo os cristãos sob intensa e horrorosa tortura. Por esse e muitos outros motivos, a Igreja Mundial deve orar e se interessar pela Coreia do Norte.
Imagine o que é fazer a obra missionária num país como a Coreia. Há muitos missionários que se arriscam para levar o evangelho para os norte-coreanos. Eu cheguei a ler alguns relatos sobre o que acontece na Coreia do Norte, sobre o regime ditatorial que impera ali desde os anos 50. É algo, irmãos, assustador, a forma como as pessoas ali têm cerceada a sua liberdade. E eu trouxe para você algo interessante também, está no site da Missão Portas Abertas, essa informação. Nós não vamos explicar os detalhes, mas eu queria aqui mostrar para você pelo menos 20 países que mais perseguem os cristãos no mundo hoje. Nós temos em primeiro lugar a Coreia do Norte, nós temos em segundo lugar a Somália, nós temos em terceiro lugar o Iêmen, nós temos em quarto lugar a Eritreia, nós temos em quinto lugar a Líbia, temos em sexto lugar a Nigéria, temos em sétimo lugar o Paquistão, em oitavo lugar o Irã, em nono lugar o Afeganistão, em décimo lugar o Sudão, em 11º lugar a Índia, em 12º lugar a Síria, em 13º lugar a Arábia Saudita, em 14º lugar Mianmar, em 15º lugar Maldívias, em 16º lugar China, em 17º lugar Mali, em 18º lugar Iraque, em 19º lugar Argélia e em 20º lugar a Mauritânia. Esses são os 20 países que mais perseguem os cristãos no mundo. No portal você vai encontrar não somente o país, mas você vai encontrar nesta tabela outras informações. Por exemplo, o tipo de perseguição. Na Coreia nós temos a opressão comunista e pós-comunista. O governo, como é o governo dessas nações, por exemplo, na Coreia é ditatorial. A região onde está este país, e nós temos ali a Coreia no leste e sudeste asiático, e o tipo de religião de cada uma dessas nações, ou seja, a religião oficial desses países. Vejam, meus amados irmãos, que na última coluna temos o budismo na Coreia do Norte como religião principal, mas nos demais prepondera o islamismo. Se você olhar nesta tela, 5 nações têm como religião principal o islamismo. Na próxima tela, nós temos aí mais 5 nações, com exceção da Índia, que tem como religião principal o hinduísmo. E na última tela, nós temos aí 5 nações também que tem o islamismo como religião oficial, ou seja, nós percebemos que o islamismo prepondera nestas nações onde é difícil a infiltração do evangelho. E você que é estudante de missões deve saber muito bem que esta religião, o islamismo, cresce assustadoramente em todo o mundo e, segundo dados, nos últimos anos tem crescido mais do que o cristianismo no mundo, e o islamismo tem se infiltrado também na Europa, em países como Espanha e França, onde eles estão chegando e ocupando espaço, e por causa da sua prática religiosa e da sua prática social, porque a família islâmica é uma família grande normalmente, isso pode fazer com que nestas nações futuramente tenhamos a maioria de pessoas que defendem a fé islâmica. Isso é um quadro preocupante para quem quer expandir o cristianismo, para quem quer pregar o evangelho como nós. Então, este quadro você pode buscar no portal Portas Abertas. É importante que você, estudante da Palavra de Deus, professor e aluno, tenha acesso às informações. É importante que você tenha acesso a esses sites confiáveis de informações, porque essas informações você não encontrará em emissoras de TV, da TV aberta. Eles não têm nenhum interesse de falar da perseguição aos cristãos. Pelo contrário, o que acontece é que eles acabam também perseguindo os cristãos. Prosseguindo, vamos ao terceiro e último tópico da lição. Como ajudar a igreja perseguida? Ou seja, como podemos nós cristãos, nós que temos a preocupação com missões, ajudar aqueles que fazem parte da igreja perseguida? É o terceiro e último tópico da nossa lição. Primeiro,
precisamos conhecer a gravidade da situação, ou seja, primeiro é preciso se informar, ter uma informação precisa. Infelizmente, não é tão fácil ter acesso a informações de qualidade em relação ao contexto de perseguição cristã no mundo. Lamentavelmente, parece que há má vontade das mídias internacionais em divulgar esse quadro de violação dos direitos fundamentais do ser humano, que é o direito de professar a sua fé, o direito de crer, direito de defender aquilo que ele acredita, de viver uma vida diferente dos demais, se assim ele desejar, como a Constituição dá essa liberdade no nosso país. O que está no artigo 5º não é prerrogativa apenas dos evangélicos, não. Locais de culto diz respeito também a outras religiões. Então, no país chamado Brasil, no qual nós vivemos, há verdadeiramente liberdade de expressão de crença. E em muitos países, infelizmente, não há. Por isso, precisamos tomar consciência do terror religioso que a perseguição cristã nos revela. Nesse sentido, devemos ter acesso a dados e informações sérias e objetivas. Por exemplo, sites como Sename, Missão Portas Abertas e Voz dos Mártires prestam um excelente serviço de informação e apoio aos cristãos perseguidos. Portanto, procure conhecer a dimensão do problema e se sensibilize com ele. Segundo item do terceiro tópico, ore pela igreja perseguida. Ora, a Bíblia nos ensina que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Carta Universal de Tiago, capítulo 5, versículo 16. Por isso, ore para que os cristãos perseguidos e os missionários que atuam nesse contexto tenham coragem e não desanimem diante das perseguições. Ore por proteção de suas vidas, de suas famílias e suas comunidades. Ore também pelos perseguidores, pois eles também precisam de Jesus. Veja que o apóstolo Paulo, o grande autor do Novo Testamento e fundador de igrejas, era um perseguidor. Nós vemos aqui em Atos 8:1 que Paulo consentiu na morte de Estevão, mas o perseguidor passou a ser perseguido. Então o apóstolo Paulo é para nós o maior exemplo de que devemos orar pelos que perseguem a igreja, para que eles também sejam salvos na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ore para que se arrependam e se convertam ao Evangelho, como ocorreu com o apóstolo Paulo. Foi o que nós citamos aqui há pouco. Continuando, terceiro item do terceiro tópico. Se envolva com a causa da igreja perseguida. Ou seja, se informe, ore, mas também se envolva. Não fique afastado desta causa tão nobre que é defender o Evangelho em um contexto completamente adverso. Quando nos dispomos a orar pelos cristãos perseguidos, já começamos a nos envolver com a causa da igreja perseguida. Naturalmente, ficamos mais sensíveis a obedecer à voz do Espírito Santo. Pode ser que ele nos chame a atuar de maneira mais efetiva e diretiva com a causa dos crentes perseguidos. No mínimo, meus amados irmãos, você se torna mais crente. Quando você vê um exemplo de resistência de um irmão coreano, quando você vê um exemplo de coragem de um missionário na China, país também muito fechado para o Evangelho, quando você vê a coragem e o destemor de um missionário na Índia, você às vezes até se envergonha. Que tipo de crente eu sou se meu irmão está pagando preço por uma causa tão nobre e eu sou cristão, faço parte do mesmo corpo? Então, no mínimo, você se torna mais crente quando você se torna consciente do que acontece com os irmãos perseguidos. Sem dúvida, o contato com os testemunhos de cristãos que resistem em fé diante de um governo opressor é muito poderoso para nos tirar da zona de conforto e nos desafiar a viver um evangelho de maneira mais empenhada e compromissada. As histórias dos cristãos perseguidos revelam uma dimensão da fé que muitos cristãos atuais, principalmente no Ocidente, desconhecem.
Vamos então para a nossa conclusão. Infelizmente, há lugares em que cristãos são mortos por causa da sua fé em Jesus. Isso mesmo, em pleno século XXI, pessoas são mortas por causa de Jesus em nome de ideologias satânicas que se sentem ameaçadas com os fundamentos da fé cristã. Oremos pelos nossos irmãos perseguidos. Que Deus nos conceda a graça de ser uma igreja que se alegra em estar na presença dEle, intercedendo dia após dia pela obra missionária, principalmente pela igreja perseguida. Amém. Não perca a 12ª lição do 4º trimestre de 2023, quando estudaremos o modelo de missões da igreja em Antioquia. Estamos quase terminando o nosso trimestre e eu convido você para estar conosco aqui na próxima semana, na lição número 12. E eu peço a você, continue orando por nós, que nós queremos continuar com alegria desenvolvendo estas aulas e transmitindo para você através deste canal. Deus te abençoe e te dê uma ótima aula no próximo domingo, caro professor. Estude, se prepare e leve informações adicionais para os seus alunos e assim a sua aula será uma aula que vai atrair ainda mais alunos. Aqui se despede o seu amigo, pastor Daniel Rosa Dutra. Amém e amém.